Olá, meu irmão, minha irmã, começamos com você mais um Palavra Viva, nesta terça-feira, onde ainda estamos na primeira semana da Quaresma, né? Vivendo esse tempo de retiro, esse tempo de entrega, de conversão, esse tempo forte que o Senhor nos chama a estar mais próximo dEle, a estar mais junto dEle. Então você possa hoje estar aberto, estar de prontidão para ouvir e para deixar Deus fazer tudo que Ele quer fazer com você. Tudo que Ele tem a fazer ao seu coração, tudo que Ele tem a fazer na sua vida, tudo que precisa acontecer com você. Esteja pronto, esteja aberto, pois Deus pode fazer muito mais do que você imagina. Nosso programa chega até você pela TV Horizonte e também pela TV Candidez, né? Esses dois canais abertos com dois blocos. Você que está vendo pela primeira vez, nós temos dois blocos. Esse é o primeiro bloco, que a gente tem o quadro que chama-se Evangelho do Dia, Agenda de Deus, onde partilhamos sobre o Evangelho de cada dia. Hoje vamos partilhar Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. E depois vem o segundo bloco, que é um bloco onde a gente faz uma formação, uma partilha sobre temas relacionados à família. E esse bloco tem o nome Em Defesa da Família. Então nós vamos partilhar, sempre partilhamos aqui temas relacionados à família, matrimônio, né? E agora, essa semana, nós começamos sobre a paternidade responsável. É isso mesmo, nós estamos ainda dentro do matrimônio e vamos falar um pouco sobre paternidade responsável, né? Ontem falávamos sobre o sentido fim maior do matrimônio, que é o bem dos cônjuges e a procriação, né? A transmissão da vida. E hoje vamos falar um pouco mais sobre essa transmissão da vida, sobre paternidade responsável, sobre o que a igreja ensina para nós, mostra para nós em relação ao quando, como, né, se deve ter filhos, né, e por que não se deve ter. Então, fique ligadinho que no segundo bloco nós vamos falar um pouco disso, tá bom? E claro, né, Deus, tanto no primeiro quanto no segundo bloco, quer trabalhar o seu coração, quer falar com você, quer estar com você. Portanto, se abra a esse Deus. Então vamos lá para o nosso Evangelho do Dia, a Agenda de Deus. Eu parei para escutar o Senhor. Mateus capítulo 6, versículos de 7 a 15, diz assim para nós: Nas vossas orações não multipliquei as palavras, como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força das palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vô-los peçais. Eis como deveis rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O tempo da Quaresma ele é marcado por três práticas interessantes, né? Três práticas importantes e essenciais: a oração, a esmola e o jejum, né? Ou seja, é tempo de rezarmos mais, de partilharmos mais e de nos sacrificarmos mais. E hoje Jesus vem para a oração, que é próprio desse tempo. É próprio do nosso tempo rezar. O tempo da Quaresma é um convite especial de Deus para rezarmos mais, para participarmos de mais missas, participarmos de mais momentos orantes, de termos mais momentos de entronização, de ficar junto de Deus, de entrar para o nosso quarto, de fechar a porta, de ter contato com a palavra de Deus. E aí, interessante que hoje Jesus vem falar da oração. Primeiro ele fala para a gente não multiplicar palavras, como os pagãos que julgam que é as palavras que vão fazer, né? Tem muita gente que tem rezado assim. Tem muita gente que acha que é falando que a oração vai chegar até Deus. Não.
É importante falar? É importante falar. Mas tem hora que é importante silenciar, é importante contemplar, é importante ler. Não é só falando. E muitas das vezes a gente fala e não sabe nem o que está dizendo. Então é um perigo isso na oração. Depois, né, Jesus vem falar para que a gente reze como Ele ensinou, o Pai Nosso. A oração talvez mais significativa da nossa fé. Porque aqui Jesus afirma várias coisas. Primeiro, que somos todos filhos de um mesmo Deus, né? Pai Nosso. O Deus Pai, o Pai de Jesus, Ele o primogênito. Nós, os seus filhos, filhos do Pai, mas filhos adotivos, mas somos filhos desse Pai. Esse Pai que nos acolheu como seus filhos, que mandou Jesus para nos salvar. Esse Pai que cuida de nós, cuida de tudo, né? Primeiro a gente fala, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Ou seja, glorifiquemos o nosso Pai, glorifiquemos a Deus. A oração do Pai Nosso começa com a glorificação do nome de Deus, né? Glorificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Tem hora que a nossa oração até atrapalha. Tem hora que a gente atrapalha Deus, que a gente às vezes quer pedir, mas não quer que a vontade de Deus aconteça. Então o Pai Nosso começa com uma adoração a Deus, com o reconhecimento de quem é Deus e com o desejo de fazer a vontade de Deus. Se toda vez que você rezar, você estiver com o desejo de fazer a vontade de Deus, não a sua oração será poderosíssima, eficaz. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus quer socorrer-nos nas nossas necessidades. Qual a sua necessidade hoje, meu irmão? Qual a sua necessidade de hoje? Pois Deus não vai faltar o necessário para o dia de hoje. Esse pão nosso de cada dia nos dai hoje não é só o alimento, mas é a providência de Deus que nos socorre dia após dia. Como diz Jesus em outro trecho do Evangelho, a cada dia basta a sua preocupação. Deus não vai faltar com o socorro necessário para nós no dia de hoje. Seja esse socorro material, seja esse socorro espiritual. Independente de qual seja a sua necessidade hoje, Deus quer socorrer você. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Aí entra uma parte mais difícil dessa oração, que é uma parte do comprometimento, onde a gente pede perdão, mas a gente se compromete em perdoar também. Eu não só peço perdão, mas eu me comprometo a perdoar. Uma das práticas de conversão importantes da Quaresma é perdoar quem nos ofendeu. É buscar tirar do nosso coração as mágoas, os ressentimentos. Então, ou seja, começa glorificando o nome de Deus, depois pedindo para que Deus nos dê a graça de fazer a vontade dEle, né? Depois fala para que Deus socorra-nos nas nossas necessidades e agora para Deus nos perdoar, mas nos comprometemos também em perdoar. Deus quer te perdoar sempre e Ele pode. Agora é preciso que você também perdoe. Tira as mágoas, tira os ressentimentos. Faça a penitência na Quaresma por aquelas pessoas que te feriram, que te machucaram, pelos seus inimigos, por aquelas pessoas que você sabe que não gosta de você. E aí eu tenho certeza que o Pai do céu vai te ajudar a perdoá-las e te perdoará. E por fim, depois do perdão, livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Começa com uma libertação, que todos nós precisamos. Libertação do pecado, que é não cair na tentação, e libertação do mal, do demônio, que está tão presente no mundo de hoje, e muitas das vezes a gente não se preocupa com ele. Que Deus também nos ajude a nos livrarmos do mal, a nos livrarmos do pecado e do demônio, a rompermos com isso. Reze hoje de forma diferente. Reze ao Pai do céu, esse Pai que cuida de nós, que quer cuidar de você. Nós vamos agora para a nossa oração. Convido você a parar um pouquinho o que você está fazendo
e rezar comigo um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. No jardim secreto, lugar preferido, sacrário escondido, vou ficar aqui. Senti o teu perfume, me escondi no teu coração. Aqui eu sou criança, embalado em teus braços, papai. Abba, pai, embalado em teus beijos, papai. Abba, pai, embalado em teus braços, papai. Abba, pai, embalado em teus beijos, papai. Abba, pai. Estamos de volta com o nosso Palavra Viva, nesta terça-feira, partilhando no primeiro bloco sobre o Evangelho do dia. Hoje nós partilhávamos sobre o Pai Nosso, né? A beleza dessa oração que Jesus nos ensinou, a riqueza dos ensinamentos de Jesus. E agora vamos para o nosso segundo bloco, que é o bloco em defesa da família. Ontem nós falávamos do fim último do matrimônio, que é o bem dos cônjuges e a transmissão da vida. E hoje nós vamos falar um pouco mais dessa questão da transmissão da vida, sobre filhos, paternidade responsável. Talvez não dê para falar tudo hoje, temos que falar um pouco hoje, um pouco amanhã. Mas hoje vamos começar a falar dessa beleza que é ter filhos. A beleza que é a gente participar da criação de Deus, né? Ser coparticipante da criação
gerando uma vida nova. E claro, né, quero também deixar que você possa mandar para nós talvez alguma sugestão de temas, né, porque já tem um tempo que a gente vem falando de vários temas, mas mande para nós sua sugestão. Eu vou deixar aqui o nosso site, mariadenazaré.com. Também tem as nossas redes sociais, Missão Maria de Nazaré, no Facebook, Missão MN no Instagram. Por qualquer um desses canais, se você mandar uma mensagem, a gente recebe sua mensagem e você pode dar sugestões e até tirar dúvidas, fazer questionamentos sobre esses temas que estamos falando. São temas polêmicos às vezes, são temas às vezes que as pessoas às vezes podem não entender muito bem, não tem problema. Mande para nós sua dúvida, mande para nós seu questionamento e até a sugestão de algum tema que você queira sugerir para a gente falar aqui, pode mandar para nós, tá? E não vou deixar de fazer um convite, comecei fazendo ontem, quero fazer hoje de novo. É que no mês que vem, no mês de abril, dia 13 e 14, a gente tem o primeiro módulo do Aprofundamento Amor Fecundo, que é um evento de formação humana, que a gente faz, né, todos os anos, e na verdade não é um evento só, são 3 módulos, né? Chama Aprofundamento Amor Fecundo, são 3 módulos. Módulo 1, que é agora 13 e 14 de abril, módulo 2, que é 31 de agosto e 1º de setembro, e módulo 3, que é 30 de novembro e 1º de dezembro. Então são 3 módulos. O que é esse aprofundamento? Esse aprofundamento são encontros de formação humana, onde a gente vai falar de amor, de casamento, de namoro, de filhos, de sexualidade, de questões culturais no momento, que influenciam diretamente na forma como a gente se relaciona. Tudo isso. Só que onde nós vamos buscar tudo isso? Nós vamos buscar tudo isso na Teologia do Corpo de São João Paulo II. É isso mesmo. A Teologia do Corpo são as catequeses do Papa que fala de tudo isso. São catequeses sobre o amor humano. Então nós vamos pegar essas catequeses e tentar atualizá-las na realidade atual como resposta para tantas coisas que os homens têm vivido, né? Desvios e acertos, né? Não são só desvios. E também sentimentos, desejos que a gente traz no coração. Então, participe conosco, 13 e 14 de abril, o primeiro módulo. Esse primeiro módulo é o módulo do amor, né? Que chama de Volta ao Princípio, onde nós vamos falar o que Deus pensou quando criou o ser humano. Então, 13 e 14 de abril, não perca, nosso primeiro módulo do Aprofundamento Amor Fecundo. Mais informações, está aí o nosso site, nosso telefone, 37-3212-8557. Então vamos lá para o nosso Em Defesa da Família de hoje. Continuando a nossa partilha sobre a questão da transmissão da vida, né? Falávamos dos bem dos cônjuges ontem, falamos bastante, falamos também da transmissão da vida, mas eu queria entrar hoje numa situação um pouco mais profunda da questão da transmissão da vida, que é ter filhos, né? Ontem eu disse claramente, quem se casa tem que se casar para ter filhos, né? Para formar uma família. E família é formada por pai, mãe e filhos, né? Pelo menos a família original. Claro que existem hoje várias, às vezes, exceções em relação a isso, né? Mães que às vezes não traem o pai, pai que às vezes não tem a mãe, a avó que cria neto, claro, e é válido, tudo é família. Não estou dizendo que essas não são família, mas estou querendo dizer assim, que existe um modelo qual Deus criou. E esse modelo, ele é esse modelo de pai, mãe e filhos, né? E filhos. E hoje, muitas das vezes, os casais querem ser marido e esposa, e às vezes o cachorro, e às vezes as viagens, e às vezes a carreira, e às vezes o dinheiro que querem juntar, né? Marido e esposa que se casam para poder viver uma vida de prazeres e buscas grandiosas para si só. Esse não é o pensamento de Deus para a família. O primeiro pensamento de Deus para nós não é pensarmos em nós, mas sim nos doarmos pelos outros. Ninguém nasceu para não amar. E amar não é amar com sentimento. Amar é doar-se, né? É a livre entrega do coração, é se entregar, é se doar por alguém ou por algo que eu faço. E às vezes eu estou me amando só. E hoje tem um papinho assim, eu preciso primeiro pensar em mim, eu preciso mesmo primeiro gostar de mim. E isso tem feito com que as pessoas se tornem cada vez mais egoístas. E o grande problema do egoísmo
ele reflete na maternidade e paternidade, que hoje está cada dia mais escassa, está cada dia menor. Hoje se querem fazer grandes carreiras, construir grandes coisas para dar tudo para um filho só. Para dar tudo para um filho só. E o filho é visto hoje como um grande problema. Nossa, filho é muito difícil. Nossa, filho é muito caro. Não, mas filho? Bom, filho é uma bênção de Deus. A gente lê nos Salmos lá, né? Fala da bênção. E durante muitos anos foi considerado bênção. Muitos anos foi considerado bênção. Porém, a partir do momento que começaram a tentar mudar a nossa mentalidade em relação à vida, à família, começaram a culturar em nós que filho não é algo bom. Que filho não é algo que vale a pena. Né? Que vale muito mais a pena outras conquistas e outras coisas. E é o que tem acontecido. Quando a gente fala para as pessoas sobre ter filho, tem gente que já se assusta. E cada dia mais as pessoas querem ter menos filhos. Só que isso é um problema. Problema tanto para a família, quanto problema para a sociedade em geral. Quanto problema grande para a sociedade. Os filhos são bênçãos. E são necessários acolhê-los como bênção, como graça. Não como um peso, não como um problema. É fácil? Não, tem dificuldades. Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. E não são muitos. Tem gente que fala assim, nossa, 4, muito filho. Não considero uma família grande. Família grande era dos meus avós, bisavós, que tinham 7, 8, 9, 10. E eu conheço famílias hoje que têm 7, que têm 10. E que não vejo que é um problema. Não vejo que a casa deles é igual 12 é demais, como a gente vê nos filmes, aqueles problemão que... E foi o que fizeram conosco. Se a gente olhar as novelas, os filmes, desde a década de 60 para cá, né, ou até um pouco antes, né, a cultura foi trazendo para nós, para dentro de nós, que filho era um problema. E aí a gente começou a associar filho com bagunça, associar filho com não dormir, associar filho com despesa, porque é o que colocaram para nós. E às vezes você pode reparar, por exemplo, nas novelas, né, que foi o que mais entrou na vida do brasileiro, que aquela família que tinha muitos filhos sempre era uma família pobre, de gente sem instrução, de gente que não sabe nada, né? E a gente via lá aquele tanto de menino e todo mundo assim, e meio que marginalizados, né? E o rico tinha 1, 2, uma família estruturada. Coitado. Coitado desse povo que colocou isso em nós. E coitado de nós que acolhemos isso como verdade. Nós vamos colher, e já estamos colhendo, um fruto muito triste, podre, da contracepção, do não ter filhos. Fico pensando na velhice desses pais, né? Que ainda não chegou à velhice mesmo. Alguns já, mas são poucos ainda que chegaram na velhice de necessitar de ajuda, de cuidado especial. Aquela família que tem 1, 2 filhos. Não vai ser fácil. Nem para o idoso e nem para os filhos. Nem para o idoso e nem para os filhos. E no mais, aquelas famílias que têm 1, 2 e que de repente um se vai, ou um único se vai. O que vira dentro daquela família, dentro daquela casa? Vocês estão entendendo assim? A gente às vezes pensa no agora, e o mundo fez a gente pensar no hoje, e nunca no futuro, e nunca no que vem depois. Eu costumo dizer para os meus filhos que o maior presente que eu dei para eles foram os irmãos. E o maior presente que a gente pode dar para um filho é um irmão. Não tem presente maior. Posso comprar um PlayStation não sei qual, posso comprar um brinquedo mais caro que for, posso dar para ele coisas caríssimas, viagens para o exterior. Nada disso se compara a ter um irmão, a ter 2 irmãos, a ter 3 irmãos. Nada se compara. Eu testemunho isso dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Tenho 4 filhos, são poucos. Fico vendo aquelas famílias que têm mais de 4, ainda não tive tempo de ter mais, né? E nem sei se vou poder, porque amanhã eu vou falar dos motivos lícitos que faz um casal cristão não ter filhos. Porque existem motivos, se a igreja coloca motivos para os casais não terem mais filhos, ou não terem filhos por um momento. Tem motivos, sim. E é lícito alguns casais não terem muitos filhos, ou não terem filho por um tempo, ou não ter mais nenhum filho depois daqueles que já tiveram. Existe lá sim, mas claro, esses motivos precisam ser cuidados e seguidos
claramente. Não pode ser desculpa e usar deles. Por isso que amanhã eu vou dedicar só a falar dos motivos. E quero que você participe amanhã, para você não ficar aí imaginando que eu estou falando aqui para a gente virar pessoas que têm que ter 20 filhos todo mundo. Não, existem motivos sim. Mas eu olho para minha casa, para minha família e vejo a alegria que é ter 4 filhos. Tanto que eles brincam, tanto que eles estão juntos, tanto que eles são companheiros, tanto que eles aprendem a dividir e a cuidar uns dos outros. Coisa que às vezes uma família de 1, 2 não consegue ensinar. A partilha, a ajuda, o estar junto. Né? Se sentir parte de algo muito maior do que eu. Agora, enquanto aquele filho único, aquele 2 filhos, ele se sente exclusivo demais. E aí pode se tornar uma pessoa não tão aberta aos outros. E às vezes até se achar maior do que realmente é. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos quis família para criarmos e gerarmos os filhos dele. Que possamos gerar filhos para Deus. Que possamos nos abrir a vida. Amanhã a gente volta falando um pouco mais disso. Deus abençoe você. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.